E se eu te dissesse que o Flamengo está diante de uma das decisões mais difíceis e importantes dos últimos anos? Não estou falando de escalação, não estou falando de resultado de jogo. Estou falando de uma bomba que está explodindo nos bastidores agora mesmo e que pode mudar completamente o rumo do elenco mais estrelado do Brasil. Samuel Lino, a maior contratação da história do Flamengo, pode estar com os dias contados no mais querido. O Benfica, um dos clubes mais ricos e tradicionais da Europa, voltou com tudo e está disposto a pagar o mesmo valor que o Flamengo pagou, 144 milhões de reais. Mas tem mais. Enquanto essa novela se desenrola, Paquetá está chegando, a contratação mais cara da história do futebol brasileiro. O elenco vai ficar diferente do que é hoje, e a janela de transferências não espera. Além disso, no domingo tem um jogo que pode definir o campeonato carioca. Flamengo e Botafogo se enfrentam no Engenhão em jogo único, sem vantagem de campanha, onde um erro pode significar eliminação. Tudo isso no mesmo momento, tudo isso ao mesmo tempo. Ficou intrigado? Então vem comigo. Quando o Flamengo anunciou a contratação de Samuel Lino, vindo diretamente do Atlético de Madrid, a expectativa era enorme, e os números justificavam. 144 milhões de reais. Isso mesmo, 144 milhões de reais. E olha que esse número já considerava o valor base da negociação. Quando você coloca comissões, impostos e encargos contratuais, o investimento total do clube fica ainda maior. O Flamengo apostou pesado em Samuel Lino por uma razão clara. Ele veio da Europa, tinha ritmo de alto nível e o clube precisava elevar o padrão do elenco. A ideia era simples: contratar um jogador de nível internacional que pudesse marcar a diferença nas competições mais difíceis. E o jogador chegou com toda essa expectativa nas costas. Mas o futebol não é feito só de expectativas, é feito de campo. E é aí que a situação complica. Samuel Lino ainda não conseguiu apresentar atuações consistentes com a camisa rubro-negra. Não estou falando que jogou mal o tempo todo, estou dizendo que faltou regularidade. Faltou aquela sequência de jogos que faz um torcedor cruzar os braços e dizer: esse cara é nosso. E a torcida se dividiu, como sempre acontece nesses casos. Uma parte cobrou mais, achou que um jogador de 144 milhões de reais precisava aparecer mais, render mais, decidir mais. Outra parte pediu calma, argumentou que ele veio de um futebol diferente, que a adaptação leva tempo, que os primeiros meses em qualquer novo clube são difíceis. Mas quem defende o jogador com mais firmeza não é nem torcedor, nem comentarista. É Felipe Luiz, o próprio treinador do Flamengo. O técnico mantém a confiança em Samuel Lino, considera o atacante uma peça importante no planejamento tático do clube. Essa informação é importante. Não é um jogador que perdeu espaço no grupo, que caiu na hierarquia. O treinador acredita. O problema é que o mercado não espera. E aí chegamos no ponto mais quente da semana. Segundo o jornalista Júlio Miguel Neto, o Benfica voltou a demonstrar interesse em Samuel Lino. Não é interesse casual, não é especulação. O clube português está estudando fazer uma proposta oficial. E o número que o Benfica está disposto a pagar é exatamente o mesmo que o Flamengo investiu: 144 milhões de reais. Isso coloca o Flamengo numa encruzilhada estratégica das mais delicadas. De um lado, a chance de recuperar integralmente o investimento, sem prejuízo, sem deságio. De outro lado, a crença do treinador, o potencial técnico do jogador e a pergunta que não quer calar: e se o melhor ainda estiver por vir? Essa decisão envolve muito mais do que futebol. Envolve gestão financeira, num momento em que o clube acabou de fechar um negócio de mais de 258 milhões para trazer Paquetá. Envolve planejamento de elenco, de curto e de longo prazo. E envolve um elemento que nunca pode ser ignorado: o prazo. A janela de transferências tem data para fechar, e a definição pode acontecer nos próximos dias. Fala aí nos comentários. Você venderia Samuel Lino por 144 milhões de reais? Me conta o que você acha. Lucas Paquetá. Esse nome basta para a torcida do Flamengo entrar em êxtase. E não é por acaso.
Paquetá foi revelado pelo clube, foi um dos jogadores mais especiais da era moderna rubro-negra, e a saudade sempre existiu. Mas agora não é mais saudade, é realidade. A negociação para trazê-lo de volta superou a marca de 258 milhões de reais. Isso não é um número qualquer. Isso vai tornar Lucas Paquetá a contratação mais cara da história do futebol brasileiro. Para contextualizar, nenhum clube no Brasil jamais pagou tanto por um jogador, e o Flamengo vai fazer isso. Com Paquetá, o elenco muda de patamar. Arrascaeta, Pedro, Paquetá, isso é um meio-campo e um ataque de seleção. E é exatamente por isso que a questão de Samuel Lino fica ainda mais complexa. Com um elenco cada vez mais estrelado, qual é o espaço real do atacante? Essa é uma pergunta que o clube precisa responder. Existe um questionamento legítimo nos bastidores do clube sobre o equilíbrio financeiro após todos esses investimentos pesados. Não é pessimismo, é responsabilidade administrativa. Quando você gasta mais de 400 milhões em contratações num curto espaço de tempo, você precisa que a conta feche. E talvez a venda de Samuel Lino por 144 milhões de reais seja exatamente a peça que faz essa conta fechar com mais conforto. Os bastidores do Flamengo estão em movimentação intensa. Essa não é uma semana comum no Ninho do Urubu. É uma semana que pode redefinir o elenco para os próximos meses. E tudo isso vai acontecer enquanto o clube precisa vencer jogos, porque o futebol não para. Enquanto toda essa movimentação de mercado acontece, o Flamengo tem um compromisso que não aceita distração. O clássico contra o Botafogo pelas quartas de final do Campeonato Carioca. E esse não é qualquer jogo. Jogo único, sem vantagem por campanha. Em caso de empate, pênaltis. O palco é o Engenhão, casa do Botafogo. Horário, 17h30, domingo. Transmissão pela Rede Globo e pelo Premier. É o tipo de jogo que define semanas. Um erro e o Flamengo está fora. Uma grande atuação e o clube avança com moral para o restante da competição. E o timing é desafiador. Enquanto os jogadores precisam de foco total no campo, os bastidores estão fervendo com as decisões sobre Samuel Lino e Paquetá. Esse é o lado que o torcedor às vezes não vê. O jogador precisa entrar em campo sabendo que seu futuro pode estar sendo decidido ao mesmo tempo. É pressão em cima de pressão. Vamos falar da escalação. O que Felipe Luiz deve colocar em campo no domingo? No gol, Rossi, titular absoluto. Tem mostrado segurança, fez defesas decisivas ao longo da temporada. Não tem concorrência real no momento. Na defesa, Royal na lateral direita. Recebe críticas de parte da torcida, mas o treinador mantém a confiança. É o escolhido. Na zaga, Léo Pereira, titular absoluto, um dos melhores da posição no Brasil. Ao lado dele, a disputa é entre Léo Ortiz e Vitão, dois jogadores de bom nível, e Felipe Luiz vai decidir nos treinos da semana. Na lateral esquerda, Ayrton Lucas, titular absoluto, regular defensivamente e participativo nas jogadas ofensivas. No meio-campo, Pulgar como primeiro volante, responsável pela marcação e pelo início das jogadas. Everton Araújo como peça de intensidade, aproveitando as transições rápidas. E Arrascaeta, o ídolo, o maestro, o jogador que cria, que assiste, que decide nos momentos mais importantes. E então tem Paquetá. Se ele estiver disponível e a negociação for concluída a tempo, o meia pode já aparecer nesse jogo, ou ser opção para os próximos compromissos. A iminência de sua chegada já muda o clima no grupo. No ataque, Pedro, o centroavante titular absoluto do Flamengo, um dos melhores das Américas, acima de qualquer discussão. Ao lado dele, a disputa fica entre Carrascal e Samuel Lino, e essa disputa também é influenciada pela situação do mercado. Luiz Araújo voltou de lesão muscular e pode ser relacionado. Não começa como titular, mas pode ser uma boa opção para o segundo tempo, trazendo velocidade e desequilíbrio quando o jogo pedir. O Flamengo não terá Varela nem Jorginho em condição física plena. Eles não estão 100% e devem ser preservados. E há uma razão estratégica para isso: o próximo compromisso internacional. A Recopa Sul-Americana contra o Lanús está no horizonte e o clube já começa a poupar peças para esse compromisso. O Flamengo está gerenciando prioridades em tempo real. Flamengo e Botafogo é sempre diferente. Não importa a classificação, não importa a fase. Quando esses dois clubes se encontram, o nível emocional e técnico sobe. E num jogo único de quartas de final, o fator pressão é enorme para os dois lados.
O Botafogo vem bem na temporada e vai se apoiar no fator casa, no calor da torcida do Engenhão. O Flamengo entra como favorito pelo poderio de elenco, mas sabe que um clássico não segue a lógica do papel. Felipe Luiz precisará equilibrar cautela defensiva e qualidade ofensiva. Arrascaeta e Pedro são os grandes nomes para resolver a partida. O Flamengo vive um dos momentos mais intensos e complexos de sua história recente, não por estar mal, mas por estar diante de decisões que vão moldar os próximos meses e talvez anos. Vamos juntar os pontos. Primeiro, a situação de Samuel Lino. A decisão sobre manter ou vender o jogador impacta a estrutura do elenco, a estratégia financeira e o ambiente interno. É uma decisão que o clube não pode errar. Segundo, a chegada de Paquetá. A contratação mais cara da história do futebol brasileiro vai tornar o nível do elenco para cima. Com Arrascaeta e Paquetá juntos, o Flamengo terá talvez o melhor meio-campo da América do Sul. Terceiro, o Campeonato Carioca. Antes de